Olá a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar participando desse congresso, do terceiro Simbenjur. Eu já participei de outro Simbenjur e foi uma experiência muito interessante, essa troca de informações de alta qualidade, né, com grandes pesquisadores. Agradeço muito e parabenizo, sobretudo, a comissão organizadora do evento, um evento tão organizado e tudo mais. Bom, como eu tenho pouco tempo, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Fernando Bertoncello, eu sou advogado, formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie no Brasil, especialista em Direito Público e também especialista em Direito e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e sou doutorando em Direito Político e Econômico também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com um período sanduíche, com um período de pesquisa na University of Miami, nos Estados Unidos, da onde eu estou gravando esse vídeo. O meu artigo é inclusive sobre uma teórica feminista estadunidense, o nome dela é Catherine MacKinnon. E o nome do artigo é Catherine MacKinnon, Pornografia, Direito e Estado. A professora Catherine MacKinnon é uma teórica feminista muito importante. Eu tenho estudado muito a professora Catherine MacKinnon, sobretudo por conta da atuação dela na área jurídica, que é uma característica que a gente não encontra em muitos filósofos feministas, né? A gente tem uma grande filósofa feminista que todos devem ter ouvido falar, que é a Judith Butler, por exemplo, mas ela não discorre muito sobre o direito porque ela não tem uma formação jurídica. A professora MacKinnon, pelo contrário, ela não só tem uma formação jurídica, como ela, além de ser professora da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, já ter dado aula em outras grandes universidades, como a Harvard Law School, por exemplo, ela é advogada. Ela tem advogado, sobretudo nas cortes superiores, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá. Ela é muito citada, inclusive, nas cortes canadenses. Então, ela traz uma visão mais jurídica de alguns desses temas. Eu tenho lido muita coisa sobre da professora Catherine MacKinnon e eu dividi, na verdade, a obra dela em 3 grandes produções, e foi por isso que eu trouxe esse título para o artigo. Pornografia, Direito e Estado. Praticamente esses são os temas pelo qual ela tem interesse e escreve, né? Bom, eu vou começar falando do direito, que é o tema menos inovador da professora MacKinnon, né? A gente tem outras grandes autoras feministas, a professora Carrie Smart, professor, o próprio Michel Foucault já falou muito sobre o direito, né? E como, enfim, a gente tem diversas teorias sociológicas falando de como o direito, inclusive, ele pode ser considerado uma ferramenta de exclusão, de poder, de fazer o seu poder valer e tudo mais, né? Então, por conta disso, ele também se transforma num instrumento, numa técnica para fazer a masculinidade hegemônica, que domina as formas democráticas de produção e de reprodução do direito, também valer e também oprimir em seus gêneros, né? E a professora Catherine MacKinnon, ela discorre um pouco sobre isso, e no artigo vocês vão poder ler uma série de exemplos que ela vai dar nesse sentido. Eu tenho um exemplo, não posso compartilhar todos com vocês em 10 minutos, mas eu tenho um exemplo que ficou muito marcante para mim, que é a questão do estupro, né? Ela fala que o direito é tão masculino muitas vezes e tão machista que qualquer legislação de estupro que se desenvolva, sobretudo nos Estados Unidos, ela é uma legislação que faz com que o homem tenha certeza de que a mulher dele, quando ela é estuprada, esse estuprador ele seja criminalizado, ele seja responsabilizado. Mas em momento nenhum você tem uma legislação de estupro que discorra sobre a dinâmica do estupro que pode acontecer, por exemplo, dentro de um casamento. Então é muito interessante essa colocação da professora Catherine MacKinnon. Ela é muito enfática, o jeito dela se expressar, muitas vezes assim, você fica chocado, você fala, não, nossa, mas será que é assim? Mas depois de um tempo você vê que ela não está sendo tão extremista e muita coisa do que ela está falando tem muito sentido. Um segundo tema que ela discute muito é a questão de um Estado, né? Ela tem uma crítica muito interessante, inclusive, e já bastante mais inovadora do que as questões relacionadas ao direito,
que é sobre a construção dos estados que tem sido formado, né? Ela desconstrói. Muitas vezes a gente, sobretudo no mundo acadêmico, a gente tem uma visão de que talvez o que tenha sido produzido em termos marxistas, em termos socialistas, tenha sido mais interessante, mais igual. E a professora Makino até reconhece que existem coisas que trouxeram mais igualdade, mas não no que diz respeito à luta dos gêneros, não no que diz respeito à oportunidade para os gêneros, para as mulheres, para orientações sexuais e tudo mais. Muito pelo contrário. Ela aponta no artigo dela que a construção de um Estado tanto marxista quanto liberal, os ambos falharam muito para com os gêneros. Né? Inclusive, tem uma frase, eu coloquei até como subtítulo do artigo, um homem explorado da classe trabalhadora vende sua mulher e filhas para sobreviver. Ele não se vende, ele as vende. É uma frase muito forte, mas para mostrar que na dinâmica, mesmo aquele que é explorado, o trabalhador que é explorado, que é uma luta marxista muito forte, né, defender aqueles que são explorados, mesmo nessa luta, nessa dinâmica, existe uma subexploração da mulher e dos gêneros, né? A professora Makino, ela começa a obra dela em 1970, mais ou menos, escrevendo muito sobre a questão da mulher, mas hoje em dia ela já escreve, né, com toda essa evolução do conceito de feminismo que tem sido trazido, ela já escreve, já tem trocado muito o termo gênero por mulher e LGBT, enfim, o termo ao contrário, né, mulher por gênero e tudo mais. Bom, e a grande novidade mesmo da obra da professora Makino nessa questão do Estado, dizer que é preciso construir um Estado feminista, né? E ela dá algumas características desse Estado. Ela recebe umas críticas também de algumas autoras por não definir muito bem, né, como é que é esse Estado. Mas é interessante que quando assumiu em 2015 o primeiro-ministro da Suécia, ele declarou que ele estava construindo um Estado feminista, ele usou claramente referência à professora Makino, e é interessante que o Ministério das Relações Exteriores sueco, muitas vezes, ele denuncia uma série de agressões aos gêneros por todo o mundo, e ele fala muito da questão de se construir um Estado feminista quando está fazendo um discurso internacional e tudo mais. Bom, e o último tema da professora Makino, que é o mais polêmico, é a questão sobre a pornografia e a prostituição. A professora Makino, ela desconstrói uma retórica, inclusive que foi tida como feminista por alguns, de que a prostituição é um trabalho feito, né, que tem dignidade como qualquer outro. Ela fala que não, que ela usa um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito de imã de vulnerabilidades. Ela fala que quem fala isso é porque não olha a prostituição de perto, não lidou com a questão de perto, porque se você olha de perto a prostituição, você vê que quem se prostitui numa sociedade são imigrantes, são pessoas pobres, são mulheres, sobretudo, são pessoas de classe social baixa, são pessoas com um recorte de gênero, com um recorte de orientação sexual, com um recorte de vulnerabilidade. E ela tem uma série de pesquisas que mostra que isso é uma grande mentira, de acordo com ela. Enfim, experiências de abuso na infância levam pessoas à prostituição. O risco de vida, a expectativa de vida de uma pessoa que se prostitui é 40 vezes menor. E ela fala que isso, na pornografia, se potencializa. E que se a gente tem, assim, se não dá muito bem com a pornografia, a gente ainda tem uma ressalva com a questão da prostituição, no que se diz respeito à pornografia, a gente acha que é normal, que é um trabalho, que são empresas, quando na verdade seres humanos estão sendo traficados para fazer pornografia, as pessoas estão sendo expostas a doenças sexualmente transmissíveis. Você tem relatos de atrizes pornográficas, por exemplo, que relatam terem adquirido câncer de colo de útero por ter relações sexuais sem preservativo e tudo mais, enfim. Bom, meu tempo está estourando, mas é por aí que vai o artigo, trabalhando com esses 3 temas e se aprofundando mais em cada um deles. Então, eu convido todos a participarem da leitura e agradeço muito aí
a oportunidade de participar desse congresso. Um abraço a todos e tudo de bom.